Programa Business in Action. Apresentação, coaches Alex Silva e Samantha Enlate. Oferecimento Espaço Convívio Cowork e Instituto Action Mind. Olá, pessoal. Boa noite para vocês. Sejam bem-vindos aqui na página do Instituto Action Mind e também no programa Business in Action, que nós apresentamos pelo canal 525 NET e também pela TV Transamérica no canal 59.1. Então, sejam muito bem-vindos essa noite. E essa semana e nas próximas semanas, nós vamos estar fazendo lives aqui, trazendo muito conteúdo de qualidade para vocês, com profissionais qualificados no mercado. Então, nosso papo hoje é com a Karina Gomes, da agência Bravamente, especialista em toda a parte de marketing digital, de marketing 4.0. Seja muito bem-vinda, Karina, aqui no Instituto Action Mind e também aqui no programa Business in Action. Boa noite, Alex. É um prazer estar aqui com vocês, participando do programa. Estar aprendendo com vocês também. Você sabe que eu sou sua fã, né? Sempre falo isso para você. Gratidão. E então hoje eu venho dividir aqui com vocês, né? A minha experiência no ramo de comunicação. Eu trabalho com comunicação há mais de 20 anos. E nesse momento, né, tá dividindo algo com um foco mais voltado para o digital. Né? E é bacana você trazer isso já no nosso início, porque as pessoas que forem chegando aqui, a gente já convidar você a interagir com a gente. Então, conforme a minha conversa for acontecendo aqui com a Karina, vocês irem interagindo, vocês colocarem suas perguntas, vocês colocarem suas dúvidas, porque a nossa intenção aqui é trazer realmente conteúdo de qualidade e não ser só mais um dentro aí do mercado do marketing digital, onde a galera está indo para o online, para lives, mas sim trazer conteúdo de qualidade, conteúdo relevante para você nesse momento. Então, use e abuse da capacidade da Karina. Se você estiver vendo essa live em algum outro horário, que não seja agora ao vivo, também deixe seu comentário, deixe sua pergunta, que tanto eu quanto a Karina vamos estar se esforçando para responder todo mundo que interagir aqui nas nossas redes. Né, Karina? Isso. Então, hoje a gente bateu um papo, né? E tá conversando sobre essas ferramentas de uma maneira muito direta e efetiva, para que a gente possa contribuir para essas pessoas que estão com dúvida, que estão se inserindo no mercado, né, no âmbito digital, e já trazendo um indicador aqui, né, para quem está assistindo. A grande maioria hoje dos empresários, independente do porte, não se sente confortável com o âmbito digital ainda, né? Então, essa informação ela é muito importante, porque às vezes as pessoas elas se sentem um pouquinho sem jeito, né? Poxa vida, será que eu estou me sentindo um peixe fora d'água? Não sei muito bem para que rumo tomar. Mas eu queria dizer para vocês que isso é algo muito normal, né? Então, desde de grandes diretores de multinacionais até pequenos empreendedores estão passando por esse momento, que é o chamado jet lag empresarial, né? Que é essa mudança de tempo e espaço na comunicação. Legal. E é bacana que você já traz esse indicador, que a gente vai poder conversar bastante a respeito disso. Mas antes, para a gente dar início à nossa conversa, cara, eu queria um pouco mais assim da tua opinião em relação a esse momento que a gente está passando, porque todo mundo, ou a grande maioria das pessoas, ou dos empresários, ou dos microempreendedores, eles estão migrando agora pro online, né? E a gente começa a ver que as redes sociais, elas estão sendo muito utilizadas, além do que já era, e aí a gente começa a ver conteúdos de qualidade, mas a gente vê muita coisa ruim também, conteúdos pobres. Como que você vê isso nesse momento que o marketing digital vai ser muito mais requisitado do que antes? Então, o marketing digital, ele vem numa crescente, já é um fenômeno que vem acontecendo, né? E esse momento agora de quarentena, onde todo mundo foi pego aí um pouco desapercebido, ele se intensificou de uma maneira absurda, né? Então, todo aquele relacionamento interpessoal que existia, ele acabou migrando diretamente para o digital.
E também essa quantidade avassaladora de conteúdo e de informações faz com que as pessoas elas se tornem muito mais seletivas, né, em abordar um conteúdo, muita oferta, né, muita coisa disponível, como você falou, tem muita coisa de qualidade, muita coisa que não é de qualidade. Então, esse seria o primeiro aspecto do marketing digital, né? Então, se você me permitir um pouquinho, eu gostaria de voltar lá na origem do marketing, até mesmo para deixar para o pessoal algumas dicas, né? Então, eu pergunto para você, Alex, e para quem está nos assistindo, o que é o marketing, né? O que significa essa palavra que é tão utilizada, que está tão em voga hoje em dia, né? Porém, ela tem um significado tão simples que nada mais é do que a otimização da comunicação, né? Então, trazendo isso para o mundo digital, a primeira dica, a primeira reflexão que nós trazemos é que para um marketing digital de sucesso, a primeira coisa é você não precisa nem entender das ferramentas, tá? A primeira dica é você entender do seu negócio e do seu público, para que você consiga desenvolver e direcionar conteúdos interessantes que gerem relacionamento. Legal. Essa questão da primeira dica que você traz, mas e quando a pessoa não tem nem certo, por exemplo, assim, qual é o público, qual é o meu alvo, quando ela não tem isso? Ou como a gente trabalha com esse ser humano? Porque, assim, nesse momento que a gente está passando, tem pessoas que elas não são da rede de redes sociais, elas estão sendo utilizando desse contato por uma necessidade, né, por uma obrigação, mas não por algo que elas já faziam. Então, traçar o que essa pessoa precisa pensar e entender do mercado para ela direcionar o público e o alvo dela. Isso. Então, assim, primeiramente eu gostaria de deixar claro que mesmo essas pessoas que estão sendo obrigadas a migrar de uma maneira rápida e muitas vezes até inconsistente para o mundo digital, é algo que ele não vai mais retroceder, né? Então, isso é algo que ele tende a evoluir. Então, é uma realidade, ele era uma tendência que estava numa crescente, agora ele é mais do que nunca uma realidade absoluta, tá? Então, é algo que não tem mais como voltar atrás. O digital, ele veio e ele veio com tudo. A primeira reflexão que deve ser feita é uma reflexão muito simples, tá? Então, o seu negócio, ele tem uma aplicação de venda direta, tipo varejo, né? Aí é uma característica de público e uma característica de mercado. Não, faz de conta que não. A empresa não é de venda, é de produtos, ela não tem o foco no varejo. É uma empresa de serviços, né? Então, o tipo de conteúdo, de abordagem e de público é um pouco diferente. Ou tem outros segmentos de empresa que eles não utilizam a internet necessariamente para vender seus produtos ou vender seus serviços, mas eles precisam estar muito bem posicionados, eles precisam gerar visibilidade para as pessoas que estejam buscando esses serviços, né? Então, o seu público, ele é um público de varejo, ele é um público de serviço, ele é um público misto, ou você apenas quer estar presente, quer estar bem posicionado na internet? Então, aí fica a primeira pergunta. Mas, em cima dessa pergunta, a pessoa já começa a direcionar o público-alvo dela? Ela começa a definir em cima dessa pergunta ou não? Exatamente. Por quê? Você, independente do tempo de mercado ou não, e independente do digital ou não, essa reflexão, essa identificação do seu público-alvo, ela vai intervir em todo o seu processo comercial, né? Então, sempre lembrando, o que você pode trazer para o seu cliente de solução ou de informação para que você se torne interessante para ele, né? E como que você vai se destacar no meio de tantas possibilidades e tantas opções? Então, você traçar o teu público-alvo
seria o primeiro passo. E como que acontece isso? Só você fazendo, você conhecendo o seu negócio, você fazendo uma pesquisa de mercado e você mesmo, né, ou buscando um profissional qualificado para isso, ou você mesmo criando características e listando características desse público. Legal. Então, esse seria o primeiro passo. Bacana. Você que for chegando, vai deixando seu comentário, vai dando seu joinha pra gente, compartilha essa live com quem você gosta, com quem você acha que é importante ter esse conteúdo. É um conteúdo diferenciado, é um conteúdo de muita qualidade. Então, você que for chegando, deixa seu joinha, deixa seu comentário para a Karina, a sua pergunta para ela, e assim a gente vai interagindo com vocês conforme vocês vão mandando as perguntas para nós aqui no Facebook e nos nossos outros canais também. Dentro desse momento também, Karina, uma vez que a pessoa define o público dela, né? Qual é o meu negócio, como que eu quero, quem eu quero atingir, qual seria o próximo passo? Essa pessoa entender qual seria a rede mais propícia à venda, qual seria o próximo passo depois que ela define o público-alvo dela? Então, eu vou passar para vocês aqui rapidamente 4 passos para que você consiga ter uma base de identificação para você se inserir no digital, tá? Então, o que acontece? É natural que as pessoas hoje, elas estejam muito ansiosas para estar no digital e também não é só uma ansiedade simples, né? É uma necessidade. Então, assim, digo que existe até um desespero nisso, sabe, Alex? Mas, se a gente não entende algumas regrinhas básicas para iniciar isso de uma maneira qualificada, você tem que tomar muito cuidado, porque a internet, eu costumo dizer, ou ela é uma heroína ou ela pode ser uma vilã, né? Então, dependendo da maneira que você se posiciona, isso pode refletir contra o seu próprio negócio, tá? Bacana. Então, eu só vou segurar você um pouquinho, porque com certeza claro, a galera está muito, assim, na expectativa de pegar as dicas com você, mas antes disso, eu quero falar um pouquinho mais dessa questão do marketing, quero falar um pouquinho mais da profissional Karina, até porque a gente está aqui no programa do Business in Action também, e a gente traz essa abordagem sobre a sua vida como empresária, sua vida como empreendedor, né, para o nosso público conhecer um pouquinho da tua história, né, para entender quem é a Karina, baseado em que ela tem essa experiência, há quanto tempo ela está nesse mercado, e entender a tua visão em relação ao marketing digital nesse momento de crise, tá? Então, eu queria entender um pouquinho, que você falasse um pouquinho aqui, quem é você, há quanto tempo você trabalha com isso, como você chegou ao marketing digital, por que você chegou na agência Bravamente, enfim, um pouquinho da tua história para o nosso público. Tá, perfeito, ótimo. Então, né, como você comentou, meu nome é Karina Gomes, né? Eu sou mãe de 2 meninos maravilhosos, o Gabriel, que tem 21 anos, o Rafa, que tem 12. Eu iniciei a minha vida no mercado empreendedor muito precocemente, né? Então, eu sempre atuei como autônoma, sempre atuei como empresária também, consultora. Então, atuo no mercado de comunicação há mais de 20 anos, é algo que eu gosto, sou apaixonada por marketing, adoro toda a parte de desenvolvimento de plano de negócios, plano de marketing, marketing estratégico, né? Hoje, atualmente, o top é o digital, mas acredito que toda essa carga, toda essa visão de gestão, ela contribui para que a gente consiga desenvolver um planejamento de marketing digital mais efetivo, né? Então, Bravamente, eu vou pular alguns aspectos, porque, assim, a minha história ela é bem longa, tá? Mas eu vou chegar aqui diretamente na Bravamente. Ela é uma empresa, uma agência de marketing, né? Que ela é inspirada na coragem do empreender, né? Acredito que vários empreendedores aí que estão nos assistindo, eles vão se identificar com todo esse ciclo de crescimentos que a gente passa. Muitas vezes você está no alto, de repente aquele teu projeto não dá muito certo, e você precisa se reinventar, e você precisa buscar novas opções, né, de sobrevivência, e tudo isso, logicamente, traz um crescimento, e comigo não foi diferente, né. Eu sei que eu tenho muito a aprender, mas toda essa minha jornada de
de empreendedorismo, ela fez toda a diferença, tanto os acertos quanto os erros, né? Então, a Bravamente, ela vem dessa inspiração da coragem de empreender, na coragem de mudar e na coragem de se comunicar, né? Então, a internet hoje, ela traz uma certa insegurança. Por quê? Porque você se expõe, de certa maneira, né? Você fica vulnerável a comentários instantâneos de pessoas que muitas vezes elas fazem isso para te apoiar, ou muitas vezes pode existir algum tipo de maldade, algum tipo, enfim, são N situações que acontecem isso. E a Bravamente, ela vem realmente para te encorajar a quebrar essa barreira, né? Porque é um momento onde as pessoas que não se comunicam, que não geram conteúdo e que realmente assim não são transparentes no mundo digital, elas vão perder espaço, né? Então, o objetivo da Bravamente, assim, em primeiro lugar, é encorajar você, empresário, você, empreendedor, você, profissional liberal, você que está pensando em abrir um negócio ou iniciar um projeto, né? Independente do tamanho que seja, do ramo que seja, você se encorajar a se comunicar. A gente fala assim, ouse ser notado. Legal. Legal. Mas como que você chegou na Bravamente? Você estava desempregada e você sentiu necessidade de ir para Bravamente? Qual foi o ponto-chave para você desenvolver a Bravamente? Então, falando um pouquinho assim no aspecto pessoal, né? Eu casei muito cedo, eu fui mãe muito cedo, me separei muito cedo, então eu tive uma jornada, né? Ali eu digo dupla ou tripla, talvez, né? Maravilhosamente falando, eu sou grata a Deus por isso. Mas eu sempre tive que interagir de uma maneira dar conta da minha vida profissional e da minha vida familiar, né? Porque eu sempre cuidei e criei sozinha meus 2 filhos, né? Então, para mim, seria muito difícil ter uma característica CLT também, né? Porque eu tinha uma logística de vida que, em primeiro lugar, eu era mãe, né? E também eu precisava ser a provedora do meu lar, e eu tenho um lado profissional muito ativo, né? Eu amo o meu trabalho, eu amo a minha profissão. Então, eu fiquei muito tempo atuando como consultora nas empresas, né? Então, esse trabalho, ele é muito gratificante, eu conseguia aprender, ensinar, formatar equipes, trabalhar muitos projetos de marketing, só que chegou um momento que eu comecei a sentir falta da produção de uma agência, né? Porque, digamos assim, existe uma característica de mercado onde todo esse público criativo, enfim, as agências de publicidade em geral, nem sempre têm alguns cuidados com o processo de produção, com cronogramas de entrega. Isso começou a me deixar muito nervosa. Por quê? Porque eu dependia da produção de empresas terceirizadas para concretizar meus projetos dentro dos meus clientes, né? E isso me inspirou a formar uma equipe de produção, né? Então, a Bravamente, ela surgiu para suprir uma necessidade de demanda dos clientes que eu já atendia na consultoria. Porque dentro desses clientes eu precisava desenvolver o site, eu precisava desenvolver um branding para eles, eu precisava desenvolver uma landing page, as redes sociais. E eu não sou designer, né? Então, eu sou uma profissional de marketing estratégico. Eu monto os planejamentos e eu acompanho a implantação, faço a leitura e a otimização dessas campanhas. Mas eu, de fato, eu não sou não sou redatora, por exemplo, eu não sou uma web designer, eu não sou uma social media, né? Então, tem pessoas dentro da Bravamente que faz isso. Isso, daí eu reencontrei uma pessoa que eu amo de paixão, que é o meu sócio, que é o Júnior, né? Um amigo meu, a gente já desenvolveu vários projetos, né? E é uma pessoa que tem toda essa característica técnica do marketing, né? Ele é designer, ele ficou 1 ano e meio estudando na Suíça o marketing digital específico, todas as tendências, as melhores práticas do Google. Então, assim, foi aquele presente de Deus, né? Porque quando eu estava sentindo essa necessidade de formar essa equipe de produção, a gente se conectou, né? Enfim, iniciamos a Bravamente nós 2, né? Eu fazendo toda a parte estratégica, expansão de negócios, ele produzindo. Em 2 anos a gente acabou expandindo muito, né? Hoje a gente tem uma equipe bem completa, com profissionais bem específicos para cada área. Legal.
Bacana. Hoje faz quanto tempo que você está com a Bravamente? Nesse formato de agência, a gente está há 2 anos, 2 Alex. anos. Uhum. Um pouquinho mais de 2 anos. Me conta um pouquinho sobre, então, o marketing 4.0. Antes da gente passar aqueles 4 passos para o pessoal, vamos entender um pouquinho sobre o marketing 4.0, que está sendo bem cogitado, e que hoje, querendo ou não, você também fala muito desse marketing 4.0. O que seria, como funciona? Então, Alex, eu falo muito no marketing 4.0 porque, de fato, é algo que eu acredito. Então, como eu trabalho com projetos no meu dia a dia, de fato, a gente consegue identificar o que dá certo, o que é mito, né, o que é realidade. E o marketing 4.0, ele nada mais é do que resgatar esse relacionamento, a humanização do marketing, né? Então, eu vou ser obrigada a citar esses 4 pontos iniciais para que a gente consiga chegar no marketing 4.0, porque realmente são 4, porque o quarto é o marketing 4.0, tá? Entendi, então fica à vontade, claro. Então tá bom. Então, assim, o marketing, ele iniciou lá, vamos falar do primeiro ponto, ele começou com foco no produto, tá? Lá na época lá do Fordismo, por exemplo, então era muito fácil você fazer uma propaganda. Você tinha que falar os benefícios do produto. Ele é bonito, ele serve para isso, tal, o produto é esse. Com o passar do tempo, os estudiosos de marketing, eles perceberam que isso já não convencia mais, né? Então, ali, mais ou menos em 1980, o marketing, as pessoas, o profissional do marketing, ele começou a observar que eles tinham que ter um foco no público, né, na característica do consumidor. Então, já não ficou tão simples, porque antes você tinha que entender do produto, que é fácil, agora entender de pessoa é difícil, né? Sim. Lidar com gente não é fácil. Então, aí sim os profissionais começaram mais a buscar essa pesquisa de mercado, o que o público quer, qual que é a característica do teu cliente, qual que é seu público-alvo, para trabalhar as campanhas em cima disso. Não satisfeitos, né, veio-se a era da informação, que foi junto ali com o início da internet, até um pouquinho antes. Então, o profissional de marketing, além de ele focar no produto, ele teve que focar no público, ele teve que focar em trazer soluções para as pessoas. Então, ele começou a ficar um pouquinho mais complicado, né? Um pouquinho mais. Então, isso foi mais ou menos aí em 2010. Em 2017, esse marketing ele já estava esgotado. As pessoas, entrou a era da internet forte, as pessoas ficaram muito desgastadas, muito de saco cheio, de tanta informação e tanta notícia e tanta coisa informal, né? Porque a internet, inicialmente, ela traz uma informalidade, né? E os estudiosos de marketing chegaram nessa quarta posição, que é o marketing 4.0, que ele remete a esse relacionamento. Tanto é que na Bravamente a gente criou uma metodologia, Alex, que se chama Oi, tudo bem? Né? Então, por quê? Porque as redes sociais, o que elas são? Elas são para trazer relacionamento, são para socializar, né? E não simplesmente para você jogar, você entupir as pessoas de informações, sem saber o quanto elas estão abertas e receptivas a isso. Então, assim, de uma maneira bem resumida, o marketing 4.0, ele é o retorno da humanização, né? É aquele relacionamento interpessoal, mesmo que ele aconteça através das redes sociais, que ele gere uma interatividade, que ele gere uma generosidade na hora de uma troca, né? E que ele traga conceitos verdadeiros. Então, assim, a gente está sendo avaliado a todo momento, né? Então, hoje é muito difícil você esconder coisas por muito tempo na internet, né? Então, ele ressalta, o marketing 4.0, ele ressalta muito essa transparência, né? Então, só para quem está nos assistindo, anotar aqui os 4 passos que você traz no marketing digital 4.0 para a definição do público-alvo que você tinha dito lá no começo da nossa live, quais seriam os 4? Então, primeiro é entender o produto, né? Entender o seu produto, a gente diz produto, mas enfim, pode ser seu negócio, né? Pode ser produto, pode ser serviço, pode ser consultoria, enfim, que entra em serviço também.
Isso. O segundo ponto é você entender a característica do seu público. E aí eu posso trazer um exemplo prático para vocês, pode ser? Sim, fica à vontade. Então, a gente estava desenvolvendo uma campanha para uma gráfica, né? E, enfim, a gente fez um estudo que as publicações onde apareciam imagens de pessoas, elas tinham muito mais acesso do que quando não apareciam pessoas, né? Só que daí a gente tinha uma briga, um empecilho, porque o dono da gráfica, ele queria que a gente produzisse conteúdo de acordo com a vontade dele, né? Eu gosto disso. E a gente teve uma grande dificuldade em desenvolver, porque a gente tinha que mostrar para ele que o que a gente precisava produzir era algo que o público dele quisesse, Sim. e não ele quisesse, né? Normalmente é interessante quando essa comunicação ela acontece, essa sinergia acontece, né? Mas em primeiro lugar você tem que identificar o que você quer, o que você gosta e qual é a característica do teu público. Isso nem sempre é a mesma coisa, tá? Sim. E a terceira característica seria assim, que tipo de solução que eu posso levar para o meu cliente, né? Em vez de você ficar, me compre, eu sou bonito, eu sou bom, eu estou barato, né? Que seria aquele marketing um pouco mais apelativo, marketing de varejo, você demonstrar para o seu cliente como que você vai estar tratando as dores dele. Sim. Então, hoje é um momento, vamos trazer para o momento real, onde as pessoas, elas têm pouco entretenimento, elas não conseguem sair de casa, elas estão enclausuradas, então, as empresas que estão se adaptando a esse formato de estar levando conforto, de estar proporcionando algo para essas pessoas, são empresas que vão estar se destacando nesse mercado, né, nesse momento. E o que é o mais interessante disso tudo? Tá? É bem ruim a gente extrair coisas positivas no momento de caos, né? É difícil você falar sobre isso, só que é possível, né? É muito possível. Então eu tenho trabalhado muito com empresários, né? Que eles passam por picos, né? De otimismo e picos de preocupação, mas quando esses picos de otimismo, junto com esses picos de preocupação, eles te levam à mudança, à transformação, tudo isso vai vir num formato muito crescente, né? Por quê? Porque essa crise ela vai passar. Sim. E a gente vai estar muito mais preparado para enfrentar esse novo formato digital, porque a gente tem muita gente que fica assim, eu quero, eu preciso, ou eu não gosto de redes sociais. Não é uma questão de gostar ou não, é uma necessidade. E para isso a gente precisa, é o que eu venho falando nas lives anteriores aqui no Instituto, não no business, né, mas no Instituto, de ser um tempo para que nós nos organizemos, para que nós tenhamos planejamento tanto financeiro quanto estratégico, tanto a questão emocional, principalmente, de buscarmos esse equilíbrio emocional, até porque a crise ela veio de surpresa, não foi algo que nós, seres humanos, planejamos, foi algo que simplesmente aconteceu fora do nosso alcance, e esse tempo é que a gente consiga trazer um equilíbrio, uma busca do conhecimento, seja ele profissional, seja ele emocional, seja ele o autoconhecimento, para a gente se reestruturar e se lançar no mercado depois dessa onda aí com muito mais força. Dentro disso, a gente ficou com 2 pontos aqui, ficamos com produto e ficamos com saber as características do nosso público. Qual seriam os outros 2 pontos? Então, daí o terceiro seria trazer soluções, né? Então, identificar as dores desse público e levar soluções. Então, não ficar tanto se autopromovendo. E isso a gente poderia fazer através de uma enquete. Isso, tipo assim, um exemplo prático disso, vamos dizer assim, uma empresa de seguro, né? Ela não precisa falar, não compre seguro, né? Ela pode falar assim, se você tiver um seguro bem direcionado, bem avaliado para você, você vai poder dormir em paz, você vai poder dormir tranquilo, porque as pessoas que você ama estão protegidas, né? Então, ou seja, você trabalha uma chamada específica para o produto. Isso, exatamente. Então, o terceiro ponto seria isso, era gerar soluções, né? E o quarto ponto, que é o marketing 4.0 em específico,
seria se gerar o relacionamento, né? Gerar o relacionamento de aproximação através do mundo digital, tá? Aí a gente começa a falar dessas ferramentas, né? Hoje que existem N ferramentas disponíveis no mercado, então não necessariamente você precisa ser expert em todas e você precisa usar todas simultaneamente. Mas é importante, sim, que o empresário ele comece a se preocupar com isso. Né? Então, primeiramente... desculpa. Até imagina. Deixa eu te perguntar algo em relação a isso. Quando você vem dizer, né, do empresário se preocupar, saber utilizar todas as ferramentas, o que consta em uma rede social precisa ser o mesmo conteúdo nas outras, ou eu posso publicar algo na página do Facebook, e outra coisa no Instagram e outra coisa no LinkedIn? Como que é isso para o marketing? Tá. Então, essa pergunta ela é muito interessante. Então, a gente pode falar um pouquinho da característica de cada rede, né? Não necessariamente é importante e interessante publicar as mesmas, o mesmo conteúdo em todas as redes, mesmo porque a característica dos públicos são diferentes, né? Então, vamos começar pelo Facebook, né? O Facebook é uma rede social que ela está considerada, ela tá como se ela estivesse caindo em desuso, né? Então, as pessoas me questionam muito, mas vale a pena ter o Facebook ainda, porque é uma rede que ela está em declínio, né? Existem dados que comprovam que ela está em declínio. Tem que eu vou falar para você, ela é uma rede que está muito forte ainda, né? Então, ela não é uma rede específica para business, ela é meio que uma mistura, né? Mas é uma rede que ela vale a pena, muito a pena você ainda estar investindo nela. E o Facebook, ele criou algumas ferramentas dentro dele que são muito legais, né? E uma ferramenta que é muito antiga, por exemplo, que as pessoas não utilizam, é o Marketplace, né? Então, através do Marketplace, você consegue cadastrar os seus produtos sem a necessidade de você ter um e-commerce, por exemplo. Não que um substitua o outro, que dependendo da característica da empresa, às vezes não é viável para ela investir num e-commerce, num sistema de gestão, sendo que a ferramenta do próprio Marketplace do Facebook, ela já resolva, né? Ela já sirva como uma vitrine para você estar ali se apresentando, tá? Então, o conteúdo do Facebook, ele é um conteúdo muito... Não existe uma característica específica, então é muito mais de acordo com a característica do consumidor. A gente não recomenda publicações longas, nem vídeos longos, então o público hoje ele é muito imediatista. Então, quanto mais direto, breve, interessante, criativo você for, vai fazer toda a diferença, né? Uma segunda rede social que está numa crescente... Antes da gente passar para essa próxima. O Facebook, ele entrega mais hoje, dentro dos algoritmos dele, ele entrega mais texto, imagens ou vídeos? Então, existem algumas exigências feitas pelo Facebook, tá? Ele entrega mais, ele analisa mais texto, né? Mas uma dica é que as imagens em específico, elas não contenham muito texto. Então, normalmente, assim, um indicador que o Facebook analisa é que você utilize aproximadamente 25% de texto dentro das imagens. Legal. Então, você que está nos assistindo, deixa a tua pergunta aqui para a Karina. A Karina vai estar acompanhando aqui também, você que está deixando perguntas. E você que usa do Facebook, fica aí, como a gente costuma dizer aqui, eu e a Samantha no Business in Action, hashtag fica a dica. Logo, isso tudo vai passar, a Samantha vai estar com a gente novamente aqui no Business. Hashtag fica a dica para você que os textos dentro da imagem até 25%, tá? De questão de caracteres, para não ficar uma coisa muito pesada, para o Facebook poder entregar mais do teu conteúdo. Karina, antes da gente continuar, eu quero te fazer um convite, na verdade, fica bem à vontade para aceitar ou não, tá?
Mas como a gente sabe que o marketing digital tem muito conteúdo, ele é muito complexo, existem várias redes sociais, eu queria convidar você a toda terça-feira nós fazermos um programa aqui voltado para ensinar esse pessoal como trabalhar com o Facebook, como trabalhar com o Instagram, com o LinkedIn. Toda semana a gente dedicar um programa desse para, vamos colocar assim, colocar em cápsulas esses conteúdos e a gente poder fazer conteúdo de qualidade para esse pessoal. O que você me diz? Então, Alex, eu acho perfeito, tá? Porque eu acredito, assim, que cada rede social, ela tem uma imensidão de informações, ou de dicas, ou de insights, para que as pessoas, elas consigam melhores resultados, né? Se a gente conseguisse realmente, assim, trazer uma rede social, por exemplo, por programa, a gente consegue fazer com que esse conteúdo ele fortaleça, ele chegue de uma maneira mais direta e de maneira prática até esse pessoal, né? Então, pessoal, você que está nos acompanhando, então, todas as terças-feiras, às 20 horas, nós vamos trazer conteúdo de qualidade para você, de como você ampliar as suas redes sociais, como você aumentar as suas vendas, potencializar isso, você entender como funciona cada rede social. Então, hoje ela vai dar uma pinceladinha aqui nessas outras que a gente tem aqui, que ela separou para a gente falar rapidamente, mas na semana que vem a gente já pode entrar com um Facebook, ou com o Instagram, com o LinkedIn. Então, fica ligado nas nossas páginas do Facebook, no nosso Instagram, no YouTube, que a gente vai trazer esses conteúdos para você toda semana, através do canal 525 da NET também, nesse momento, para que você entenda como funcionam essas ferramentas e você possa dar um boom dentro do teu negócio. Você que está começando agora, é um conteúdo de grande importância para você, para que você tire o teu negócio do zero, como fazer esses posts. Enfim, a Karina vai fazer um conteúdo muito legal para a gente, né, Cá? Ah, com certeza. Bacana. Mas estou aqui dando uma pincelada aqui no Instagram, né? Que é uma rede que ela está crescendo demais, né, Lex? Muito. Então, só para você ter uma ideia, ela já tem mais de 1 bilhão de usuários ativos em todo o mundo, né? E ele tem se tornado já há muito tempo também o queridinho de vários influenciadores e empreendedores. Então, essa plataforma que ela era considerada a mesa do happy hour ou a mesa do barzinho, ela começou a tomar uma proporção empresarial tão grande que o Instagram, ele criou agora uma versão que é Instagram for Business, né? Então, é muito legal, assim, porque há um tempo atrás ela era uma rede, assim, muito voltada só para um público jovem, com muita informação só de entretenimento, baladinha, e hoje não, hoje ela é uma plataforma, né, uma rede social muito forte para a expansão do seu negócio. Legal. Inclusive, ela é uma rede que está em amplo crescimento, tá? E ela também pode ser considerada uma vitrine para os seus produtos. Bacana. Então, essa é uma rede social que a gente vai estar abordando, né, de uma maneira bem específica aqui. Ela é uma rede fácil de ser utilizada, uma plataforma simples. A gente vai estar trabalhando a questão das boas práticas das hashtags, né, porque existe sempre essa pergunta. Dá um furo para nós de matéria. Qual maneira de começar a movimentar o Instagram, dele entregar mais, de pessoas mais verem o nosso perfil dentro do Instagram? É postando mais durante o dia, é foto, é vídeo? Dá um furo para o nosso público. Então, o Instagram, hoje, ele oferece uma ferramenta, através do Instagram for Business, que ele te traz todas essas informações de periodicidade, né? Então, quais são os melhores horários para você postar, quais são os melhores dias para você postar. Mais uma dica, os vídeos curtos e os stories estão muito em alta, né? Então, eles superam 100% a questão ali, não digo que 100%, mas vamos utilizar um percentual de 70% o percentual de visualização do feed,
né? Pelo menos 70%. E vem cá, a pessoa está Oi. abrindo o Insta hoje, agora, porque ela não tinha, ela está acompanhando a gente e ela, cara, eu vou usar esse Insta, então, já que a Karina está falando e tal, e ela dá entrada no Insta. Tá. O que a pessoa faz, como ela pode fazer para que ela comece a ganhar seguidores? Primeira coisa é uma dica super básica. Existe um espaço dentro do Instagram que a gente chama de bio, né? Que ele é aquele espaço onde você precisa colocar as características, ou a sua característica como profissional, ou a característica do seu negócio, né? Então é bem importante que esse espaço ele seja preenchido de uma maneira muito criativa e muito direta. Ali você pode usar, por exemplo, algumas animações, enfim, algumas coisas nesse sentido. Você ter uma foto ali, um avatar, uma imagem de perfil também que caracterize o seu negócio, ou caracterize você, por exemplo, eu sou uma empresa mais séria, uma mais corporativa, então você colocar a sua logo institucional. Então, eu digo assim, arrumar a base da tua rede social, né? Seria bem interessante você iniciar com uma sequência mínima de pelo menos 12 postagens antes de você começar um processo de divulgação. Então, é importante que você já tenha um conteúdo ali, né, para que as pessoas... Porque, assim, o que acontece? As pessoas, quando elas entram no teu Instagram a primeira vez, elas vão fuçar, né? Que nem o pessoal fala, vão stalkear. Então, se é um Instagram ali que você entra, tem 1 ou 2 posts, normalmente aquilo já não vai te chamar atenção a nível de você estar seguindo ele, né? Então, é importante você ter pelo menos uma sequência ali com 12 postagens, intercalando, por exemplo, assim, características da tua empresa, do teu produto, você intercalando dicas, você está intercalando motivacionais. Esse desenvolvimento de conteúdo, sabe, Alex, é algo muito específico, né? A gente costuma dar várias dicas aqui sobre a criatividade. Legal. Mas para lançar um Instagram seria basicamente estar com a bio, né, bem preenchida, e já está com uma sequência de pelo menos 10 a 12 postagens ali antes de iniciar o processo de divulgação. Bom, para você que quer mexer com o Instagram ainda não tem, tá aí algumas dicas para você startá-lo. E nas próximas semanas pode ter certeza que vem muito mais conteúdo de qualidade sobre todas as redes sociais. Tá, mais algumas aí para você dar uma pinceladinha, né? Tá, tem uma rede social que eu gostaria também de falar aqui rapidamente para vocês, que é o Google My Business, né? O Google My Business, até então, ele nem era considerado uma rede social, né? Porque o próprio Google, você poderia criar a sua conta, ou muitas vezes, devido à procura, acesso, ele mesmo criava algo e colocava ali informações suas, né? Então, a partir de dezembro de 2019, então algo muito recente, o Google identificou a potência que o Google My Business estava tendo no mundo digital, e ele abriu esse veículo para edição, né? Então, hoje você consegue criar, você consegue também editar todas as características do seu negócio, e você consegue replicar todos os posts ou os cards das suas redes sociais para o Google My Business. Qual que é a diferença do Google, né, e das redes sociais? As redes sociais, normalmente, elas são ferramentas que buscam pessoas para conhecer o seu negócio, né? Então, elas aparecem, elas surgem, e elas são, digamos assim, um processo ativo de captação de seguidores, ou de leads, ou de consumidores, certo? O Google, ele é uma ferramenta estática. Então, você precisa estar presente e bem posicionado para que aquelas pessoas que vão buscar algo no teu segmento, elas se encontrem, né? Então, eu costumo dizer assim, que as redes sociais, elas são ativas, e o Google, ela é uma rede social mais passiva, porque ela fica ali parada, você tem que estar bem apresentável, ali bem posicionado, para quem for procurar um produto, um serviço naquela determinada região, naquele segmento, eles te encontrem, né? Então, ficou clara essa diferença? Ficou. Acredito que ficou. Se não ficou claro para você que está nos assistindo, nosso telespectador, nossos queridos que acompanham o nosso trabalho pela página do Instituto Action Mind, deixa aqui a sua dúvida, e a Karina e eu vamos estar fazendo de tudo aí para a gente responder
vocês aqui na sequência. E daí um outro, digamos assim, gigante, né, eu digo assim, avassalador do mundo digital é o WhatsApp, né? Então, a gente tem trabalhado muito com os nossos clientes, eu dou aula também de marketing digital, então eu gosto muito de abordar esse assunto, é o WhatsApp Business, né? Por que o WhatsApp Business? Qual que é a diferença? Tudo isso aí na sequência dos programas a gente vai estar falando, tá? Detalhadamente. Mas hoje, as redes sociais, por exemplo, o Google My Business, os próprios sites ou landing pages, você consegue disponibilizar links direto de comunicação através do WhatsApp, né? E você tendo o WhatsApp Business, você consegue ir formando redes de distribuição para você conseguir direcionar conteúdos, né? Então, a gente vai estar tratando tanto do Google Meu Negócio, o Google My Business, quanto do WhatsApp Business também. O WhatsApp ele é uma ferramenta muito poderosa, Alex. Tá? Muito bom. Isso é muito bom, principalmente para você que está começando. Eu acho que é essencial você utilizar desses conhecimentos e utilizar do próprio WhatsApp, que são listas que você já tem. São pessoas que já te conhecem, que de certa forma você já tem algum contato. E se você já empreende, se você já é um micro, ou um empreendedor, ou um empresário, independente da proporção que você já tem de mercado, melhor ainda, porque daí você já tem uma rede de network muito maior e que você pode explorar melhor essa lista antes de repente outras listas que você possa vir a ter através do seu site ou de alguma outra maneira que vocês têm. E acho que dá tempo de eu falar só de uma última rede aqui? Dá tempo sim. Dá tempo? Então, tem uma rede que a gente tem trabalhado bastante, né? Que é o LinkedIn. Né? O LinkedIn, ele nasceu com uma característica muito relacionada ao RH, né? Onde as pessoas, elas utilizavam ali como um banco de currículos e todos eram muito incentivados a deixar sempre o seu LinkedIn bem atualizado, porque as grandes empresas hoje elas buscam potenciais profissionais nessas redes, né? Mas também ela começou a tomar uma característica corporativa muito forte, né? Porém, ela é uma rede que ela é um pouco mais difícil, né? Ela exige conteúdos mais técnicos e houve até uma mudança, Alex, foi bem engraçado, assim. Porque até então, pelo conhecimento que eu tinha no LinkedIn, a gente trabalhava com conteúdos mais desenvolvidos no formato de artigo ou de blog posts, um pouco mais longos, com conteúdos mais densos, né? E a partir do início do ano, a gente recebeu uma nota do LinkedIn também informando que a característica desse conteúdo no LinkedIn já não estava mais não estava mais entregando e que a gente e dando um direcionamento, né, para as agências de conteúdos mais simples e mais curtos, né? Então, ou seja, o próprio LinkedIn, que até então a gente trabalhava conteúdos mais densos, ele também está sugerindo postagens mais diretas. Bacana. Sensacional. Aproveitar aqui, Karina, para a gente respirar um pouquinho, agradecer aqui a presença e a audiência do nosso querido Thiago Gomes. Um abraço para você, Thiago. Para Simone Maciel também, um beijo grande, saudades de você. Janice também. A Janice, eu tenho um carinho enorme e especial para mim, foi minha cliente, a família dela foi minha cliente, na verdade, e eu acabei criando um vínculo muito forte por essa família que eu acabei aprendendo a amar muito depois que a gente cortou o nosso vínculo profissional, a gente acabou tendo uma amizade muito grande até hoje. Então, um beijo grande, Janice, gratidão por vocês estarem nos acompanhando e a partir de hoje, sempre lives aí às 8 horas, com muita qualidade, com vários profissionais. Amanhã, por exemplo, a gente vai estar falando sobre planejamento estratégico, Karina, com o Leonardo Sampaio, da Alunos Consultoria. Ai, não acredito, gente. Gente, o Leonardo é demais. Eu não posso perder essa live amanhã. A live amanhã é com ele, então a gente vai estar falando de como estruturar planejamento estratégico, de como construir um planejamento estratégico para quem não tem, como fazer,
Enfim, vai ser um conteúdo muito legal. E na quinta, a gente tem finanças. Então, a gente vai falar sobre planejamento financeiro na quinta-feira, às 8 horas, com o Lucas Monteiro. Tá? Então, fique com a gente. Hoje, vocês já sabem que a partir das terças-feiras, a live é com essa mulher fantástica, top demais, que manja muito, e trazendo algo realmente mais de ação, para que você realmente pegue essas redes sociais, que você pegue essas dicas, como aplicar isso, quais dessas ferramentas funcionam com o mínimo custo possível, né? Porque tem pessoas que querem startar o seu negócio hoje, mas elas não têm uma gordura financeira para investir. A gente sabe que quanto mais você investe dentro das redes, mais ela entrega. Porém, tem pessoas que ela não tem esse poder ainda nesse momento, mas ela precisa começar de alguma forma. Né? Então, como que nós vamos começar? Utilizando o mínimo de recursos possíveis e entendendo dessas ferramentas. Né, Ká? Com certeza. Inclusive, assim, um dos nossos grandes desafios é esse, né? Por quê? Como que a gente vai investir em marketing digital em tempos de recessão econômica? Isso pode parecer muito complicado, né? Mas a gente vai trazer soluções para que a gente consiga fazer isso de uma maneira viável, né, economicamente falando, e que a gente possa estar interagindo e compartilhando informações, né, para que isso aconteça. Show de bola. Cá, faltou alguma ferramenta, alguma rede que você gostaria de falar? Talvez do meu link, não sei, algo que você separou? Então, eu acho que, assim, uma das ferramentas que está sendo muito utilizada hoje, assim, umas ferramentas mais simples, né, digamos assim, mais acessíveis, seria o próprio YouTube, né, então as pessoas hoje têm utilizado muito essa rede de vídeos para entregar tutoriais, então é uma rede que a gente utiliza muito. Mas eu diria assim... Fazer vídeo. Então, eu diria assim que para quem está começando hoje, é muito mais interessante você postar vídeos curtos no próprio Stories, né? Seja do Instagram e do Facebook, né? Então, para que você vá evoluindo até você chegar no YouTube, eu acho que, primeiramente, seria interessante você trabalhar essas 3 redes, que seriam o Instagram, o Facebook, o Google My Business, né? O LinkedIn depende muito da característica da empresa, realmente. Sim. Ele não é normalmente, ele não é uma rede que traz negociação rápida, né? Então, nesse ponto, acho que as pessoas, elas precisam de ação, elas precisam de resultados imediatos, né? Então, acho que se a gente conseguir ser um pouco mais direto e simplificar o processo para que elas comecem a ter esse retorno. Hoje você indicaria qual ferramenta para essa pessoa começar ou para ela dar continuidade nos negócios dela? Para que ela invista essa atenção, essa energia. Em qual você separa? Eu indico que a pessoa trabalhe. Ai, Alex, é muito complicado, assim, porque o Facebook e o Instagram são ferramentas simples, acessíveis, você consegue replicar conteúdo, né? Então, elas são muito simples e fáceis de utilizar e elas são muito viáveis, né? Mas o WhatsApp Business também é uma ferramenta maravilhosa. Então, eu deixaria aí de dica esse kit, tá? Essas 3. Isso. Eu mediria, colocaria um termômetro para ver qual está entregando mais em retorno. Isso, e daí, assim, como hoje o Instagram e o Facebook, eles fazem parte da mesma plataforma, então você gera um conteúdo e automaticamente você pode estar simplesmente compartilhando esse conteúdo, tá? Então ele não vai te gerar uma demanda de trabalho, de criação, de desenvolvimento de texto extraordinária, e ele acaba sendo mais um ponto de contato, sabe? Então eu indico muito, sim, que você pode iniciar esse processo desenvolvendo os conteúdos com foco no Instagram e você acaba replicando para o Facebook e utilizando muito o Stories, tá? O Stories, ele é uma ferramenta muito mais assim... Entrega mais assertivo. Isso, ele entrega mais, mas eu queria usar outro termo. Ele é mais informal, tá? Isso, então, assim, normalmente quando você vai desenvolver um feed, você toma muito cuidado, né, em relação a conteúdo, a imagem, então, assim, abusem dos stories,
sabe? Façam pequenos vídeos, compartilhem informações, utilizem todos os recursos para que chamem a atenção, porque é algo que realmente assim está movimentando muito as plataformas digitais. Bacana. Karina, estamos caminhando aqui para o final da nossa live. Só preciso cumprir um protocolo aqui do Business in Action com você. Tá bom, essa parte eu não sabia. Nós darmos tchau. Normalmente as pessoas ficam surpresas quando a gente faz isso. Tá bom. Primeiro eu gostaria que você deixasse aqui os teus contatos, caso alguém queira contactar você. Vocês estão atendendo via online agora com essa quarentena, né? Isso, toda a nossa empresa está trabalhando no modelo home office, né? Então, a gente não está tendo dificuldade com isso, a gente se reúne muito via online mesmo, então a gente está conseguindo manter o nosso processo produtivo ali adequadamente. Bacana. Pessoal, super indico a Bravamente, é uma equipe qualificada, com muito potencial para te atender, muito carinho também, é uma equipe aí que eles têm colaboradores super engajados, super dedicados à sua causa, à sua necessidade. Então, se você tiver oportunidade, fica a minha indicação, a equipe Bravamente conta aí com mais de 9, 10 colaboradores para atender você, e agora nessa crise aí, atendendo online. E se você falar que viu aqui na nossa live, de repente a Karina consegue fazer um valor assim, melhor do que ela já faz aí dentro do mercado, né, Ká? Com certeza, a gente está trabalhando de acordo com as características do momento, né? É um período de recessão, né? As pessoas, elas estão realmente receosas em qualquer tipo de investimento. Todos nós fomos pegos de surpresa, então a gente está trabalhando com uma tabela diferenciada, né? E com ações específicas, né? Então, vamos trabalhar uma campanha para que essa campanha gere resultado. Então, a gente não está trabalhando com projetos prolongados nesse momento, a gente está trabalhando com projetos curtos, né? Para que a gente possa trazer fôlego, porque a gente possa trazer solução para esse pessoal aí que está hoje em dia com as portas fechadas, né? Bacana. Tá, então, como que eu posso encontrar você e a Bravamente? Endereço, telefone, site, enfim. Bom, então, primeiramente, eu gostaria de convidar todos a conhecer o nosso site, que é o bravamente.com.br, né? O nosso site ali, ele tem acesso a todos os nossos canais de contato, as nossas redes sociais, que é o @bravamentebr, também é bem facinho, né? E eu posso deixar também o nosso contato do WhatsApp, né? Então, a gente está fazendo bastante atendimento ali durante o dia, o 419-9802-5343. Maravilha. Tá? Esses então, dados que a nossa equipe também vai estar colocando na edição, e você vai estar visualizando isso aqui nos comentários abaixo, e nas nossas redes você vai ver aqui como se estivesse na descrição do nosso programa. O Alex, se você quer já deixar antecipadamente um direcionamento de qual rede social a gente vai estar focando no próximo programa, ou vamos deixar? Eu acho legal, já que você me deu aqui para o nosso público, as que de repente hoje são mais efetivas e mais fáceis do nosso público utilizar, seja ele um público que já está no mercado há algum tempo, que já utiliza, mas também os iniciantes. Eu acho legal a gente começar pelo Facebook, Instagram e YouTube. Aí fica a teu critério qual você prefere estar trazendo primeiro, mas eu acho que seria interessante uma dessas três. Ah, legal. Bom, então eu sugiro, né, o Instagram. Ótimo. Sugiro a gente começar pelo Instagram, mesmo porque o Facebook talvez a gente precise de 2 módulos, porque ele traz hoje ferramentas bem diferenciadas, inclusive a gente consegue até disponibilizar cardápio online hoje através do Facebook, né? Então tem várias... Perfeito. Então na semana que vem nós falaremos sobre Instagram. Então fica aí o convite para você, semana que vem, nos assistir às 20 horas aqui nas nossas redes sociais, no programa Business in Action, no canal 525 da NET e Transamérica, essas dicas aí para você do nosso Instagram, ok?
Karina, para a gente fechar a nossa live, existe sempre no final do programa o que a gente chama do quadro bate-bola. O que é esse bate-bola? É o que todo mundo fica surpreso e não espera. Eu falo uma palavra e eu quero saber o que ela significa para você em uma palavra. Então, por exemplo, eu vou te perguntar, família. Você vai ter que me falar o que significa família para você em uma palavra só. Tá? Eu fico tensa com isso. Se você responder com mais de uma palavra, eu vou te falar, novamente, somente uma palavra. Tá bom. Ok? Ok. Tá preparada? Tô, vamos lá. Inovação. Ai, desculpa, eu não entendi. Inovação. O que a inovação significa para você? Em uma palavra. Normal. Coragem. Marketing digital. Necessidade. Brasil. Esperança. Crise. Possibilidade. Família. Princípio. Negócios. Ousadia. Economia. Difícil, né? É assim. Pula. Não posso pular. Economia. Eu tô com uma palavra aqui, assim, economia, disciplina. A última, vendas. Vendas. Primordial. Maravilha. Pode respirar que o sufoco já passou. Gente, eu amo vendas. Eu sou apaixonada por vendas. Então, acho que casa com marketing digital, casa com esse mundo de comunicação, porque não querendo, assim, desmerecer toda essa parte que a gente prega de relacionamento, né? Toda e qualquer ação numa empresa, ela tem que gerar lucro, né? Ela precisa estar se vendendo. Então, todo mundo está se vendendo ou vendendo algo em todo momento, né? As pessoas precisam comprar relacionamento, você precisa vender você, né? A tua imagem, o teu caráter, os teus princípios. Então, as pessoas compram você, compram a tua ideia, compram os teus valores. Então, eu digo que a vida é uma venda, não é só os negócios, né? Nós precisamos nos vender sempre. E é muito legal uma frase que eu ouvi lá no Empreenda Mais, numa reunião do Empreenda Mais, e que me chamou a atenção, porque dizem que o povo curitibano é muito fechado, chega a ser antipático e tal. Existe, né? Isso, assim, falam muito isso. E lá eles falam assim, o povo curitibano, na verdade, ele é muito carente, né? Então, a partir do momento que você consegue transparecer uma atenção ou um diferencial na hora de você atender esse público, seja ele, hoje a gente está falando do mundo digital, né? Então, quando você consegue criar esse relacionamento, você conquista esse público, né? Então, esse é um cuidado que todos têm que ter na hora de fazer negócios. Você tem que entender que você não está falando com uma máquina, você está falando com pessoas. Você está utilizando ferramentas digitais, mas você está abordando pessoas, né? Exatamente. Karina, a gente chegou ao final de mais um bate-papo, mais um programa, mais uma live no Instituto. Só que foi Paulo Martins, ele colocou oportunidade aqui. Paulo, eu não consegui ver direito só no que você colocou oportunidade. Qualquer coisa você comenta aqui de volta para nós, tá bom? Acho que ele estava me ajudando ali a responder as perguntas. Eu acho que foi isso. Obrigada, Paulo. Tá conosco, por você ter assistido. Espero contar com a tua audiência aí nos próximos dias e também nas próximas lives aí nas terças-feiras junto com a Karina. Um grande abraço para você.
Karina, gratidão por você ter aceito o nosso convite, gratidão pelo bate-papo. Eu vou estar encerrando aqui, junto com o pessoal da equipe, essa sala de live. Então, só peço para que a gente mantenha aqui na mesma posição que nós estamos, só para encerramento da sala. A nossos telespectadores, a vocês, meus queridos que nos acompanham no nosso trabalho no Instituto Action Mind, um grande abraço, gratidão e excelente noite para vocês. Obrigada igualmente. Desejo uma boa noite a todos.